Bom dia, igreja! Bom dia! Estamos iniciando o primeiro culto do ano, né? Primeiro domingo do ano. E nós estamos reunidos na casa do nosso Pai para louvarmos e engrandecermos o nome dEle. E nós estamos aqui, eu acredito que cada um tem uma esperança no coração de que esse ano vai ser melhor. Porque nós temos um Deus de amor, um Deus que nos ama, um Deus que cuida de nós. E por isso nós podemos ter a esperança que nós vamos ter dias melhores. Porque o Deus nós a quem servimos
É um Deus que cura, é um Deus que liberta, é um Deus que tudo governa. Como não confiar? Como não ter esperança se nós conhecemos o Deus a quem servimos? Então vamos ficar de pé e vamos louvar o nosso Deus, dizendo tudo que Ele é para nós. através da leitura da sua palavra, que está em Romanos 12, do 4 ao 5. Vamos todos dizer uma só voz? Porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma
Assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Amém. Este texto fala quem somos e como devemos ser. Nós somos parte do mesmo corpo. Nós não somos iguais, mas somos unidos pelo sangue de Jesus. Nós não temos a mesma função, mas nós temos o mesmo alvo, que é Cristo Jesus. E é assim que nós devemos caminhar, igreja, com as nossas diferenças, com as nossas diferentes dons, com nossas diferentes operações dentro do corpo, mas sempre com em mente que o nosso alvo é Jesus Cristo. Que nós estamos aqui para louvarmos, engrandecermos e anunciarmos a palavra do Senhor, independente de quem nós somos, porque nós somos corpo de Cristo. É isso que nós temos em mente. Nós somos corpo de Cristo e devemos andar unidos em união, em santificação, para que nós possamos resplandecer a glória do nosso Deus. Amém, igreja? Com isso em mente, vamos louvar o nosso Deus. Novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto desse novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo, mas segregados.
Bom dia, meu irmão, minha irmã. Graça e paz da parte de Jesus. Amém. Você pode sentar nesse momento. Linda canção que continua sendo tocada, nos inspirando nesta hora. Alguns dizem, essa canção é uma utopia. Essa canção é uma impossibilidade. Não. Essa canção é o desejo ardente de nossos corações. É um ideal a ser buscado, um modo de vida a ser encarnado a cada manhã, a cada celebração, a cada semana. Esta canção nos inspira em direção à vontade de Deus para mim e para você, como igreja do Senhor. Somos corpo, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor uma família sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor. Que neste primeiro domingo de 2022, você percebe como você é mais que vencedor? Como o Senhor tem cuidado da tua vida? Chegou a 2022 e esse ano será um ano frutífero, precioso, de realizações, de conquistas, de respostas para as tuas orações e para as minhas orações. Eu creio nisto. E eu entrei neste ano, recebi este ano de 2022 alimentando expectativas, sonhos em meu coração. E não são aqueles sonhos que nós sentamos e esperamos que eles aconteçam. Não. Mas nós, como servos e servas de Deus, filhos e filhas, amados e amadas do Pai, nós entendemos nosso papel também. E nós lutaremos, nós faremos a nossa parte, nós investiremos em nossas vidas e nós investiremos em nossa igreja. Enquanto eu cantava com você essa canção, me lembrei que ela fala de algo preponderante para nós, especialmente nesse tempo que estamos vivendo: unidade. Nós, como igreja, precisamos caminhar em unidade. Meu amado, minha amada, unidade em meio à diversidade é o grande milagre da igreja. Não é impossível, mas é um milagre. E em muitos momentos, eu falei isso aqui alguns cultos atrás, nós temos que lutar pela unidade, fazer uma escolha entre ter razão ou ser feliz e fazer a vontade de Deus. Nos lembrarmos continuamente que essa comunidade de fé, igreja que somos, pertence a um único dono, o Senhor Jesus Cristo, aquele que comprou a minha vida e a tua vida com o seu sangue. Então, não é a minha vontade, não é a tua vontade, mas é a vontade dele, que nós perseguiremos em cada ato, em cada decisão, em cada momento de nossa história como igreja. E uma forma de nós lutarmos pela unidade, eu acho que a mais poderosa arma que temos para lutarmos pela nossa unidade é a oração. E nós iremos orar nessa manhã. Mas iremos orar como? Eu vou te convidar a orar e fazer alguns movimentos nesta oração. Enquanto você estiver orando, você vai colocar diante de Deus a sua vida e os teus problemas. Sua vida e os seus problemas. Mas também você vai orar pela pessoa que está à sua direita, pela pessoa que está à sua esquerda. Você vai, na sua oração, interceder pelo seu irmão, pela sua irmã. Você não sabe a luta que ele está enfrentando, as expectativas que ele trouxe no peito hoje. Você não sabe quais são as questões
que ele está pensando em meio a este culto: amanhã eu tenho que resolver isto, amanhã eu tenho que pagar aquele boleto, amanhã eu tenho que cumprir aquela responsabilidade. Então você vai orar pelo teu irmão, pela tua irmã, você vai interceder por ele, por ela, pedindo: Senhor, cuida do meu irmão. Se você souber o nome dele, eu sei que você sabe, você vai orar nominalmente por ele, orar nominalmente por ela, pedindo: Senhor, abençoe, cuide, guarde, proteja, abençoe a família, salve os entes queridos. E para nós orarmos nesse momento, você pode ficar muito à vontade para se colocar de joelhos ou para permanecer sentado, mas o preponderante é que nos próximos minutos nós estejamos imersos em oração. Vamos orar, queridos? Feche seus olhos, coloque-se diante do Senhor, comece a orar nessa manhã. Consagre a tua vida, consagre os teus dons, teus talentos. Fale ao Senhor sobre o profundo amor que você sente por Ele nessa manhã. Coloque no altar os teus problemas. Ó, venha ao altar neste primeiro domingo de janeiro. Ó, venha ao altar. Se for necessário, confesse pecados. Que não haja qualquer impedimento na tua vida para a tua comunhão com o Senhor nesse momento. Coloque tua vida diante de Deus. E aí então comece a interceder pelo teu irmão, pela tua irmã. Comece a orar agora por aquela pessoa que está ao teu lado, à tua direita, à tua esquerda, que está atrás de você, na sua frente. Peça: Deus, cuide do meu irmão, da saúde do meu irmão, a saúde física, emocional. Cuide da família, Senhor, salve a família, restaure o casamento, abençoe as finanças desta irmã, deste irmão, que seja um tempo de portas abertas. Ore para que o Senhor nos dê um renovo em nossa unidade, que a Igreja Batista de Jardim Santíssimo caminhe em unidade. Podemos pensar diferente, somos pessoas diferentes, mas isto não pode comprometer a nossa unidade. O que temos a resolver, resolvemos primeiramente de joelhos e em família, orando e conversando, e rendendo nossa vontade à vontade do Senhor. Como é bom, Pai, desta manhã orar pelos meus irmãos e minhas irmãs. É teu povo, Senhor, aqui presente. Juntos estamos em uma só voz, declarando que só Tu és santo. E nesse momento, ó Deus, a Tua igreja te adora e nós nos consagramos em Teu altar, Senhor, suplicando pelo Teu perdão, implorando por Tua graça e misericórdia, e pedindo a Deus que a Tua bênção seja sobre nós. Oramos neste momento uns pelos outros, Pai. Dá-nos, ó Espírito Santo, crescimento, amadurecimento, para que sejamos intercessores e intercedamos uns pelos outros, cuidemos uns dos outros em oração. Abençoe meus irmãos, Pai. Abençoe cada vida aqui presente, cada família aqui representada, Senhor. Contemple cada coração nesta manhã. Que aquele que chegou por Tuas portas, preocupado, triste, angustiado,
Receba neste momento a paz de Deus, aquela Irene, aquela paz que excede todo entendimento. Abençoe o lar do teu filho, da tua filha. Abençoe, ó Pai, aqueles casamentos que estão abalados. Abençoe aquele coração que está preocupado por conta das dificuldades financeiras. Ó Pai, nesta manhã, cure o enfermo, toque e cure o enfermo. Aqueles que estão aqui, aqueles que estão em casa, em suas casas, aqueles irmãos que estão impedidos de celebrarem conosco presencialmente, talvez por enfermidade, ó Deus, cure neste momento. Ó Deus, nessa manhã, que cadeias e grilhões caiam por terra e haja liberdade, libertação, renovo em nome de Jesus. E dá-nos, ó Pai, um batismo de amor para que sejamos unidos, caminhemos em unidade. E nesse tempo que a tua igreja vive, Senhor, que nós possamos juntos entender e construir realidades que glorifiquem o teu nome nesta localidade. Ó Senhor, continue recebendo o nosso culto, a nossa adoração, o nosso louvor. E ouça, ó Pai, a nossa oração neste momento, pois levantamos um clamor e clamamos por unidade e oramos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém, Senhor. Bendito seja o nosso Deus. Nós iremos também, meus irmãos e minhas irmãs, nos próximos minutos, participar da obra do Senhor. Iremos entregar nossas ofertas, devolver nossos dízimos, no pleno entendimento de que quando fazemos este movimento, estamos glorificando ao nosso Deus e possibilitando não apenas a permanência ou manutenção, mas o avanço da obra do Senhor. Meus irmãos, nós temos diante de nós uma porta aberta, uma porta muito larga de possibilidades que o Senhor tem colocado diante de nossa igreja. Quero falar um pouco sobre isso na mensagem que daqui a pouco vou compartilhar com você. E nós precisamos aproveitar esse tempo, esse momento, para permitirmos que o Senhor nos use. E uma das formas de permitirmos é possibilitarmos, darmos, trazermos ao altar do Senhor aquilo que pertence a Ele, nossos dízimos e ofertas, para que então a casa de Deus tenha recursos. Nós amamos essa igreja, nós amamos esta comunidade de fé. Você crê que o Senhor te colocou nessa igreja nesse tempo? Foi o Senhor que te trouxe aqui para essa família? Porque eu entendo, meus irmãos, que fazer parte de uma igreja não é uma mera escolha, mas é uma ação do Espírito Santo que nos coloca, que nos move para aquela parte do corpo que Ele nos quer. E o Senhor te trouxe para cá nesse tempo. Então, vamos vestir a camisa, amar essa igreja, contribuir e juntos vamos ver a glória de Deus em nosso meio. Enquanto cantarmos, saia de seu lugar, dizime, oferte. Você que não está conosco hoje, está em casa, através das mídias sociais, você pode enviar sua contribuição através dos dados bancários de nossa igreja. De alguma forma você vai ter acesso aos dados bancários, será projetado, enfim, isso é o nosso Pix também. Você que está aqui, de repente não trouxe valores, mas quer fazer o Pix, pode fazer o Pix, faça isso, abençoe a obra de Deus. E eu falo neste momento, meus irmãos, sem nenhum constrangimento. Aliás, eu falo com muita alegria, porque quando nós participamos da obra do Senhor financeiramente, isto é um sinal de amor, de maturidade e de comprometimento com a igreja local. Vamos servir a Deus enquanto trazemos nossos dízimos e ofertas. Muitas bênçãos contar.
Obrigado, Senhor, pela alegria, pela honra, privilégio de participarmos da tua obra. Abençoe aqueles que trouxeram ao teu altar dízimos e ofertas, aqueles, ó Pai, que contribuíram através do PIX, de depósitos bancários. Obrigado, Senhor, porque através de todos esses movimentos nós estamos, ó Deus, com atitudes práticas, demonstrando o quanto amamos a tua obra, a tua casa, e reconhecemos a tua fidelidade em nossas vidas. Abençoe teu povo neste tempo, Pai. Que 2022 seja um ano de grandes oportunidades, de prosperidade bíblica, aquela shalom que o Senhor se alegra em derramar sobre teus filhos e filhas, aquela prosperidade bíblica, não essa bobagem que muitas vezes ouvimos em meio ao movimento evangélico brasileiro, a barganha, entendimento errado de tua palavra. Não é isso que pedimos. Pedimos a tua prosperidade, que se manifesta em todas as facetas de nossa existência. Então, Pai, abençoa-nos, não porque mereçamos ou porque tenhamos trazido ao teu altar nossas ofertas e dízimos. Não. O que fizemos por amor, confiantes em teu cuidado. Que ainda, Senhor, nesta semana, milagres aconteçam, portas se abram e o teu povo seja ricamente abençoado. Abençoa a nossa igreja, Pai. Direciona-nos, guia-nos, para que construamos realidades que glorifiquem o teu santo nome, para que a tua obra nesse lugar alcance muitas vidas, a começar em nós que já estamos aqui. Abençoa-nos, guia-nos e receba o nosso amor, em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Louvado seja o nosso Deus. Peço que você, meu irmão, minha irmã, abra a sua Bíblia no livro de Neemias. Neemias. A partir do capítulo 1, a partir do versículo 1. Abra sua Bíblia nesse momento. Neemias capítulo 1, a partir do verso 1. Enquanto você abre a sua Bíblia, eu quero registrar aqui a minha alegria, a minha gratidão ao Senhor, porque você está aqui nessa manhã. Amém? Aliás, queria que você me ajudasse nesse momento, desse uma olhadela para o lado assim e dissesse: meu irmão, que bom que você veio. Que bom que você está aqui nesse primeiro domingo de 2022. Que bom. Coisa linda de Deus é você estar aqui nessa manhã. Igreja reunida, isso alegra o coração do Pai. Certamente alegra também o coração do pastor que acabou de chegar. Neemias capítulo 1, a partir do verso 1, lemos assim: as palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidadela de Suzã. Veio Anani, um de meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio, e acerca de Jerusalém. Disseram-me: os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei
e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse: Ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para acudires à oração do teu servo, que hoje faço à tua presença dia e noite pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa de meu pai temos pecado. Versículo 7. Temos procedido de todo corruptamente contra ti. Não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo. Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo: se transgredirdes, eu vos espalharei por entre os povos. Mas se vos converterdes a mim e guardardes os meus mandamentos e os cumprirdes, então, ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que tenho escolhido para ali fazer a habitação do meu nome. Estes ainda são teus servos e o teu povo que resgataste com grande poder e com a tua poderosa mão. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Concede que seja bem-sucedido hoje o teu servo e dá-lhe mercê perante este homem. Nesse tempo, eu era copeiro do rei. Até aqui, meu irmão e minha irmã. Que o Senhor nos abençoe nessa manhã, enquanto dedicamos esse tempo precioso para refletirmos sobre a sua palavra. Neemias certamente é um personagem do Antigo Testamento que muito nos inspira. É um homem que, em meio às suas próprias lutas, em meio às suas próprias adversidades, ele coloca a sua vida à disposição do Senhor para servir ao Senhor enquanto serve o seu povo. Isto é muito interessante. Nós temos que lembrar que Neemias é um exilado. Neemias, embora nesse momento, pela divina providência, pela bondade de Deus em sua vida, tenha alcançado algum prestígio diante do rei, e seja agora o copeiro do rei, um homem de confiança, aquele que provava as refeições do rei antes que o próprio rei as degustasse. Ou seja, Neemias era um homem que gozava da confiança de seu rei. Apesar de exilado, apesar de estar afastado de sua terra, o Senhor havia colocado Neemias em uma posição estratégica. E dessa forma, meu querido e minha querida, Neemias estava bem, gozando de uma tranquilidade de vida. As coisas haviam se acomodado, a poeira baixou. Se Neemias mantivesse seu comportamento natural e normal, ele viveria a sua vida de forma tranquila, gozando das benesses da corte, sendo copeiro do rei, e tudo bem. Só que um dia, Hanani, um de seus contemporâneos e familiar de Neemias, vai até ele, e Neemias faz uma pergunta que para alguém acomodado seria desnecessária. Como estão os irmãos que não foram trazidos para o cativeiro? E Hanani, então, traz para ele um relato de muitas dores. Aqueles que ficaram na província estão em grande miséria, os muros foram destruídos, Jerusalém nem é sombra do que um dia foi.
Nossos irmãos, Neemias, estão em grande carência, em grande necessidade, em grande sofrimento e dor. Pergunto a você nessa manhã de domingo, esse primeiro domingo de 2022, o que Neemias tinha a ver com isso? Não era problema de Neemias. Cada um que cuide de si, cada um que resolva suas questões. E nós vivemos um tempo, meu amado e minha amada, de tamanho egoísmo. As pessoas andam pelas ruas do Rio de Janeiro, as pessoas andam pelo transporte público e elas estão juntas em um mesmo ambiente, mas elas não se enxergam, não se olham, não se veem. Eu me lembro que, tempos atrás, anos atrás, e tive uma experiência muito abençoadora com o Senhor, porque me lembro de entrar em um ônibus, e naquela época, ainda jovem, solteiro, e vi uma pessoa chorando, e eu percebi claramente uma ação de Deus, uma orientação do Espírito Santo para que eu fosse ao encontro daquela pessoa, e naquele ônibus eu disse: bom dia, queria dizer a você que Jesus te ama, que Deus tem um propósito para a tua vida, que Deus pode mudar a tua vida. E aquela pessoa recebeu aquela palavra, aquela pessoa recebeu aquela intervenção evangelística, e tempos depois descobri que aquela pessoa era familiar de alguém que trabalhava com a minha mãe, e quando viu a minha foto disse: esse rapaz falou comigo em um ônibus, em um momento de muita dificuldade que eu passava, e a palavra que ele me trouxe abençoou a minha vida, coisas que Deus faz conosco. Mas hoje em dia, meus irmãos, é até perigoso quando você vê alguém chorando em um ônibus, em um metrô, você abordar, porque você pode ouvir assim: não te interessa, é problema meu, cuide da sua vida, as pessoas estão embrutecidas. O nosso tempo é um tempo de tamanha insensibilidade, que às vezes somos tocados por aquele fenômeno que os sociólogos chamam de blasé. Uma tamanha insensibilidade que nós nos acostumamos com o horror, a ponto de vermos um cadáver, alguém morto no chão, e nós olhamos: mais um, virou estatística. A ponto de vermos crianças dormindo debaixo de marquises e pensarmos: que coisa triste, que pena que eu não posso fazer nada. Uma tamanha insensibilidade, meus irmãos, que tem adoecido e embrutecido a sociedade, e pasmem os irmãos e irmãs, tem adoecido também o povo de Deus. Porque nós somos, queiramos ou não, frutos da sociedade na qual estamos inseridos. Não somos alienígenas. E é por isso que temos que fazer alguns movimentos, decisões, para então escolhermos se nós seremos influenciados ou influenciadores. E quando lembro das palavras de Jesus, uma delas é que nós somos sal da terra e luz do mundo. O sal não salga dentro do saleiro. O sal tem a sua utilidade quando é lançado para fora, para além do saleiro. Os irmãos e irmãs que dominam as artes culinárias aqui, e eu sei que tem gente boa nisso, sei que tem gente aqui muito habilidosa nas artes culinárias, eu glorifico a Deus por isso, porque, meu amado, minha amada, até o meu ovo frito é ruim, sabe? Até o meu miojo é ruim, você entende? Você percebe o meu drama? Até o meu miojo sai, meus irmãos, intragável. Eu não percebo, eu não entendo como é que, sabe, bem que uma pessoa pode fazer um miojo ruim, mas eu sou assim. Na cozinha eu não consigo fazer nada. Consigo gerir, arrumar uma casa toda, passar roupa, lavar roupa, fazer faxina, tudo isso eu aprendi como mãe. Ok, mas cozinhar eu não aprendi. Então, graças a Deus, o Senhor move pessoas que abençoam nossas vidas. Mas é um tempo, meus irmãos, de pensarmos em nosso desafio de sermos sal e luz, sal da terra, luz do mundo,
para além desse ambiente tão gostoso que temos aqui. E é muito bom estar aqui com você, nessa manhã. Eu entendo os cultos dominicais e matutinos como um culto muito familiar, um encontro da família de Deus, nos quais pretendo tratar de coisas que falam da nossa vida, da nossa realidade. E aí, então, Neemias vem ao nosso encontro nessa manhã, porque Neemias, a priori, não tinha nada a ver com os problemas da província. Ele poderia até pensar, que bom que Deus me deu livramento e me tirou de lá antes. Eles lá que se resolvam, que se arranjem. Mas o texto nos diz que Neemias fica consternado, sensibilizado, profundamente entristecido, angustiado. O texto nos diz que ele chora, que ele clama ao Senhor. O versículo 4 diz para nós: tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias. Por quê? O problema não era dele. Ele estava bem. Cama fofinha, quentinha, comida da melhor qualidade. O rei o protegia, confiava nele, tinha influência. Liderança é influência, sobretudo e antes de tudo. Mas Neemias chora, se consterna pelo sofrimento de seus irmãos e vai além. O texto bíblico nos diz, ainda no versículo 4, que ele esteve jejuando e orando por alguns dias perante o Senhor, Deus dos céus. Uma forma de contrição e de busca intensa ao Senhor por uma situação específica. E Neemias faz então uma oração na qual há confissão de pecados e na qual também ele se lembra da palavra de Deus. E Neemias, através desta oração, coloca a sua vida à disposição do Senhor, e você vai perceber isto nos outros versículos. Aliás, os irmãos têm estudado na escola bíblica, gente como nós, pessoas como nós, uma revista que traz lições sobre personagens bíblicos que nos inspiram e nos desafiam, e Neemias é um destes, certamente. Juntamente com Esdras, ele vive um ministério de restauração de Jerusalém, uma reforma em vários aspectos, não só físico, mas também na religião, na identidade nacional. Mas eu quero focar nesta manhã em Neemias, porque através desse texto que nós lemos, nós vemos Neemias colocando sua vida em direção à vontade do Senhor. Ele pede, inclusive, que Deus toque no coração do rei, para que o rei, então, seja sensível aos pedidos que ele faria. E quando lemos os próximos capítulos de Neemias, vemos que o rei Artaxerxes, ao ouvir as solicitações de Neemias, concede tudo e muito mais que Neemias havia pedido, porque a mão do Senhor era sobre Neemias. E o que de prático esse texto tem a ver com a Igreja Batista em Jardim Santíssimo, nesse primeiro domingo de 2022? Muitas questões. Muitas questões. Eu falei aqui alguns cultos atrás, talvez em uma das mensagens que preguei no processo de sucessão, que eu gosto muito quando Paulo Mazzoni, pastor da primeira Igreja Batista em Belo Horizonte, falou e fala e sempre lembra disto, que toda vocação nasce de uma necessidade. Toda vocação nasce de uma necessidade. Nós temos a tendência, irmãos, de encararmos essa ação de Deus em nos vocacionar de forma muito subjetiva ou romantizada. Mas a vocação que Deus nos dá, a Dani falou aqui sobre dons, exercício dos dons, os dons que Deus nos dá, e os dons espirituais são o adorno da igreja. Os dons são derramados sobre nós, corpo de Cristo, no momento de nossa conversão, para que nós sirvamos ao Senhor.
para que através desses dons que Deus distribuiu aqui nesta igreja, nós sejamos úteis nas mãos de Deus, não apenas nessa realidade de igreja local, mas para a sociedade, para o mundo no qual estamos inseridos e fomos plantados. A igreja, meus irmãos, está neste mundo como presente de Deus para a humanidade. Você entende isso? A igreja é um presente de Deus para a humanidade. E quando começamos a entender, quando a chave vira em nossa cabeça e em nosso coração, nós começamos a perguntar: Senhor, o que eu posso fazer para que o teu nome seja conhecido entre as nações? Quando estudamos a história do povo de Israel, nós identificamos claramente um equívoco em sua identidade e chamado, porque esse povo separado se entendeu como eleitos pelo Senhor, povo eleito. Esse povo se entendeu a elite da humanidade. Deus é o nosso patrimônio, e Yahvé é apenas para nós. Ele habita apenas em nosso meio. A sua bondade e misericórdia são manifestas apenas sobre nós. Os outros povos, os povos pagãos, que se percam e passem a eternidade na condenação eterna. Mas não, meus irmãos. E eu gosto quando nos Salmos, os salmistas vão começar a nos ensinar que o Senhor é o Senhor de todas as nações. Reina o Senhor, tremam os povos, Ele está entronizado acima dos querubins. Deus é o Deus das nações. Então, fomos eleitos para manifestarmos aos povos o amor e a salvação de Deus. E parece-me, irmãos, que a igreja, em muitos momentos, começa a viver esse equívoco identitário. Para que estamos aqui? Eu me lembro, eu não gosto muito de falar sobre grupos antigos, datas, essas coisas, porque quando você fala em datas, em grupos, você vai denunciando a sua idade. Num dia aqui, reunião com os irmãos da adoração, eu falei sobre uma palestra que eu ouvi em 1994. Aí alguns disseram assim: pastor, eu nem tinha nascido em 94. Eu falei: desculpem. Mas eu me lembro de um grupo chamado Complexo J. Alguém aqui se lembra do Complexo J, gente? Me ajudem. Ah, que bom. 2. Complexo J. 2 pessoas. Só eles 2 mesmo? Só nós 3 mesmo? Tá bom, tudo bem. Mas o Complexo J era uma banda dos anos 80, 90, cristã, evangélica, que tinha uma música que dizia assim: eu quero bem mais do que quarta, domingo, enfim. Eu quero esperança de tuas promessas em mim. E eu gostava daquela canção porque parece-me que em algum momento nós fomos convencidos que fomos salvos para estarmos na igreja na quarta, no domingo de manhã, no domingo de noite, em nossas organizações, uniões de treinamento, classe de EBD, e para então vivermos nossa vida nessa realidade aqui. E então, em alguns momentos, contribuirmos uns com os outros, em outros, disputarmos uns com os outros, sentarmos nesses bancos, polirmos esses bancos com a nossa roupinha e depois voltarmos para casa, sem entender que a vida cristã é um projeto que permeia todas as áreas de nossa existência. Jesus é o Senhor de toda a minha vida. Jesus é o meu Senhor quando eu estou dentro da igreja. Jesus é o meu Senhor quando eu estou dentro da minha casa. Jesus é o meu Senhor quando eu me relaciono com a minha esposa. Jesus é o meu Senhor quando eu me relaciono com os meus filhos. Jesus é o meu Senhor quando eu estou no meu trabalho e eu então exerço uma chefia, uma gerência. Jesus é o meu Senhor quando eu presto serviços para alguém. Jesus é o meu Senhor na comunidade onde eu resido, no condomínio onde eu moro. Jesus é o meu Senhor diante dos meus vizinhos. Jesus é o meu Senhor na minha faculdade, no meu curso, na minha escola. Jesus é o meu Senhor em todos os momentos.
Nós temos uma mania terrível de segmentar a nossa existência como se fôssemos pizzas ambulantes. Vida espiritual, vida conjugal, vida financeira, vida secular. Você não é uma pizza, você é um ser integral. E toda a sua vida é para a glória de Deus. Paulo, o apóstolo, diz isso, nos ensina isto. Quer comais, ou bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Portanto, meus irmãos, Jesus é o Senhor de nossas vidas em todos os momentos. Nós estamos em missão todos os dias de nossa vida e tudo o que fazemos aqui dentro e principalmente lá fora é para o cumprimento da missão. E aí então, eu vejo Neemias. E nós, nesse primeiro domingo de dezembro, precisamos linkar a vida de Neemias com a nossa vida. Porque, entenda-me, Neemias tinha suas questões pessoais. Como judeu, ele estava aqui exilado. Isso era um problema. Mesmo que Neemias gozasse de toda a mordomia, a boa vida da corte, aquela não era a terra, o lugar de Neemias. E talvez você chegue nesse primeiro domingo de 2022 pensando, pastor, eu tenho tantos problemas para resolver, eu tenho tanta coisa para lidar nesse ano de 2022. Eu quero dizer a você, nesse primeiro culto de 2022, entregue tudo nas mãos do Senhor, não como um relapso. Deus não abençoa pessoas relapsas. Deus abençoa pessoas que confiam nele e que descansam nele. Meu querido, minha querida, aquilo que você pode fazer, faça. O que você não puder fazer, Deus vai fazer em teu favor. Foi o Senhor que moveu a mão do rei sobre Neemias. Mas por quê? Porque Neemias era um homem honesto, era um homem íntegro, confiável. Eu já tive, meus irmãos, oportunidade de gerenciar comércios. E entendam o que eu vou dizer, eu quero que você me ouça com muito carinho. Era muito mais difícil trabalhar com evangélicos do que com não crentes. Porque justamente os evangélicos eram aqueles que, quando precisava, não queriam trabalhar em um sábado, com todos os direitos. Eram aqueles que chegavam atrasados, que sempre tinham uma história, que queriam sair mais cedo porque era dia de culto. Alguns evangélicos contavam histórias tristes. E sabe, meus irmãos e minhas irmãs, Neemias alcança a posição que alcançou aqui, porque o rei viu nele uma pessoa confiável, uma pessoa íntegra, uma pessoa reta. Você precisa entender, meu amado e minha amada, que independente da tua profissão, do lugar onde você trabalhe, o que você faz ali, primeiramente é para Deus, é para o Senhor, e depois para a pessoa que te contratou. Então seja diligente, seja honesto, que com palavras e sem palavras, a tua vida exalte o nome de Jesus. Porque a primeira forma de nós testemunharmos do amor de Deus é com a nossa vida. Tem gente que fala muito sobre Deus, mas exala muito pouco de Deus, manifesta muito pouco de Deus. E Neemias vive essa confiança do rei, porque era um homem confiável, um homem íntegro, e Deus moveu a sua mão sobre ele. Em segundo lugar, Neemias estava vivendo, apesar de estar longe da sua terra, ele vivia um conforto oriundo da bênção de Deus. Ele conquistou um papel de proeminência, de confiança, e ele, aí então, quero começar a tratar com você de forma prática algumas questões nossas como família, aqui em Jardim Santíssimo. Neemias não precisava mover um dedo sequer em direção àqueles que estavam em sofrimento em Jerusalém, porque ele estava vivendo muito bem. Apesar de exilado, ele estava muito bem, confortável, tranquilo.
Mas um dia Neemias ouve que os seus irmãos estavam em grande tristeza, em grande miséria, em grande necessidade. E você se lembra que eu falei, parafraseando Paulo Mazzoni, toda vocação nasce de quê, querido? Toda vocação nasce de uma necessidade. Você pode repetir isso comigo? Toda vocação. Amém. E quando você olha para o teu entorno aqui em Jardim Santíssimo, quais necessidades você enxerga? Quando você olha para a tua família, quais necessidades você enxerga? Ou você não tem nem tempo, nem interesse de olhar para o lado? Porque, irmãos, esse tempo, como falei no início, tem nos embrutecido e nos tornado pessoas ensimesmadas. Olhamos para o nosso umbigo, e é o meu problema, é o meu interesse, é a minha vontade, é o meu conforto, é a minha vida e a vontade de Deus. Me permitam e perdoem o texto, que se lasque a vontade de Deus. Primeiro eu. E, meus irmãos, Neemias é despertado para uma necessidade. A minha oração nessa manhã, porque eu falo com pessoas aqui que receberam de Deus dons e talentos, os mais diversos. E falo com pessoas aqui que têm as suas habilidades profissionais. E nós fomos ensinados, irmãos, nessa consciência subjetiva da fé, que a minha profissão não precisa e não deve ser usada para o serviço do meu rei. A minha profissão é uma coisa, o meu ministério é outro. E que dualismo louco é esse? A tua profissão, aquilo que você sabe fazer, as tuas habilidades, também foram te dadas, concedidas a ti, para que você glorifique o nome do Senhor. E sabe, meus irmãos, quando eu conheci a Igreja Batista de Jardim Santíssimo, eu fiquei impactado pela alegria dos irmãos, pela bondade dos irmãos, pela simpatia dos irmãos. Uma igreja operosa, trabalhadora, mesmo estando há 2 anos sem um pastor titular. Falhas, problemas, toda igreja tem. E sabe quando a igreja começa a ter problemas? Quando você entra nela. Quando eu botei os meus pés em Jardim Santíssimo, ela começou a receber um problemão. Porque ou pessoa complicada sou eu. De perto ninguém é normal, irmãos. De pertinho, todo mundo tem as suas esquisitices. Eu acho que eu contei para vocês a história do seminarista. Contei, né? Contei aqui, que mordeu a cabeça do outro. Contei, não contei? Contei. Não vou contar de novo não, senão vai ficar chato. Deixa para o outro momento, quando vocês esquecerem. Então, meus irmãos, eu cheguei aqui, eu vi uma igreja com um potencial enorme. Vocês têm, nós temos uma propriedade, um patrimônio lindíssimo, que poucas igrejas têm. Estamos plantados em uma via principal, mas para que tudo isso? Estamos cercados de pobreza, irmãos. Crianças carentes, famílias desmoronando. Assim como em Braz de Pina, onde eu ainda estou morando, aqui também é tocado pela criminalidade, pela violência. O que a igreja pode fazer em relação a isto? Hoje pela manhã acordei e fui comprar pão e um carro com alguns rapazes fazendo a ronda de minha comunidade. Eu falei, Senhor, não sei se eu levanto um clamor aqui e tal. Violência endêmica. Mas, meus irmãos, tudo isto que se manifesta a nós como necessidades são oportunidades para servirmos a Deus enquanto servimos as pessoas. Eu falei isso no processo de sucessão, porque essa frase move a minha vida. O meu serviço a Deus, ele é manifesto enquanto eu sirvo as pessoas, enquanto eu me dobro para lavar os teus pés, para curar tuas feridas, para trazer um bálsamo sobre tuas dores, para ouvir as tuas
lutas e problemas para orar contigo, como pastor, para compartilhar a palavra, trazer um aconselhamento. Enquanto eu sirvo aos irmãos, eu estou servindo a Deus. E enquanto nós nos movemos em direção ao mundo, nós estamos servindo a Deus. Neemias entendeu isso. Aquele problema dos irmãos que estavam em Jerusalém se tornou problema dele. E ele falou: Senhor, eu quero ser útil, eu quero ser instrumento para a redenção daquela gente que está chorando, passando fome, necessidade. E meus irmãos, tendo Deus me concedido o privilégio de ser pastor em Jardim Santíssimo, eu tenho sonhado com ações que nós faremos juntos para alcançar a nossa comunidade. E eu fico às vezes com medo, porque certamente alguém pode pensar assim: mas pastor, está bom como está, a nossa igreja, a nossa membresia, receber mais pessoas. Meus irmãos, eu quero ver essa igreja lotada, eu quero que esse templo não caiba. Eu sonho com um dia nós temos que fazer 2, 3, 4 cultos no domingo. Você sonha comigo? Amém? Porque a salvação não é só para nós, Deus não é só para nós, Deus é para os povos, para as nações. E eu falei que Jesus é o nosso Senhor em casa. Eu quero dizer a você que o teu primeiro e mais difícil campo missionário é a tua família. E aqui é uma grande questão, porque os piores testemunhos são manifestos dentro de casa, irmãos. Tem gente que é um ótimo irmão, um ótimo crente na igreja, mas é um péssimo marido, homem grosseiro, mais estúpido, mais grosso do que papel de enrolar prego, como dizia o meu avô. Eu não sei se você já comprou prego a varejo. A pessoa bota o prego ali num papel bem grosso, aí pesa, embrulha aquele prego, te dá, porque aquele prego é tão grosso que não fura. E se furar, vai furar a sua mão também. E existem esposos que tratam a mulher como se elas fossem capachos. Eu tive um amigo, irmão em Cristo, graças a Deus ele mudou. E hoje ele está na glória. Ele sucumbiu à Covid, infelizmente. Mas ele dizia: Rogério, na minha casa eu sou o rei. Na minha casa eu sou o rei. E eu chego, me sento em minha poltrona. E um dia eu vi a poltrona tomou o formato de seu corpo, né, e manchada pelo seu suor, porque ficava sentado ali, igual um saco de batatas. Eu tiro meu sapato, minha meia. Uma filha vem e pega meus sapatos, põe para lá, minha meia põe para lavar. A minha esposa vem e traz minha comida e dá na minha mão. Eu perguntei: você é doente? Você é incapaz de tirar uma comida? Isso te ofende, te faz menos homem? Você não consegue lavar uma louça? Você precisa de alguém para tirar suas meias? Não, na minha casa eu sou o rei. Era meu amigo, então podia falar: na minha opinião, você é um bobão. Está errando. Os piores testemunhos são dados em casa, irmãos. Mulheres de oração na igreja que fazem fofoca e levam os problemas da igreja para casa, sem se preocupar se seus filhos são cristãos ou se seu marido é cristão. Elas comentam sobre os problemas da igreja, problemas que são normais e alguns que não deveriam ser. Comentam em casa: você viu a fulana? Não aguento mais aquela mulher, meu Deus. Você viu o cabelo do pastor Rogério hoje? A roupa que ele usou? Não gostei da forma como as coisas aconteceram no culto. E vai comentando desses problemas e outros em casa, e se esquece que o esposo não é crente, que os filhos não são crentes. Sabe quando você poderá dizer: eu e minha casa servimos ao Senhor? Se você continuar assim, nunca. Porque você é um empecilho para que pessoas cheguem a Jesus.
Irmãos, eu disse que aos domingos pela manhã a minha palavra seria muito prática. E eu quero ser pastoral com os irmãos pela manhã, principalmente. Porque Neemias abre a sua vida para ser bênção, mas tem gente que dispõe a vida para ser empecilho de que outros conheçam Jesus. Aí a família ouve assim: caramba, a sua igreja é assim? Nunca bota os pés lá. Nunca. Não é esconder nossos problemas, irmãos, mas roupa suja se lava em casa. Gente que exerce gerência, chefia, e, meu Deus, se torna um tirano, grita com os funcionários, maltrata, oprime. E tem a capacidade, irmãos, de levar um convite para as nossas celebrações para o funcionário. O funcionário vai rasgar esse convite, vai rasgar o Novo Testamento que você der a ele, porque a sua vida não é uma Bíblia aberta. A coisa é séria, irmãos. Grandes necessidades estão diante de nós que representam oportunidades. Eu quero ver a tua família salva, teus filhos, teu cônjuge. Mas você precisa entender como oportunidade de campo missionário. Neemias olha, ouve, sente a dor alheia. É a minha oração é que você saia daqui nessa manhã sentindo dor alheia. Que você se preocupe com as pessoas da tua casa e diga: Senhor, eu quero a minha família salva. Com esse bairro, essa vizinhança, Senhor, o que nós como igreja podemos oferecer a esta comunidade? Irmãos, estamos prontos. Vocês fizeram aqui um evento lindíssimo. E uma semana antes eu vim aqui pregar como candidato. As irmãs deram um convite para o meu filho Miguel e meu filho Daniel. E eu falei aqui, eu tive que esconder os convites daquele evento para as crianças, porque o Daniel todo dia, aquele convite na mão: mãe, eu quero ir na igreja, pai, eu quero ir na igreja. Eu falei: não pode, não pode, eu sou candidato. Não pode. E eu falei com vocês, escondi em cima do armário. Mas eu fui lá stalkear e vi as fotos do evento. Que evento lindo, quantas crianças aqui. E sabe, cada criança aqui representava uma família. A igreja é um lugar de acolhimento para crianças oriundas de lares disfuncionais. Eu era uma criança oriunda de um lar disfuncional. Como assim, pastor? Meu pai, eu contei a vocês isso. Não tenho pai. Mas quando eu cheguei na igreja e fui acolhido pelo Senhor através da igreja, o Evangelho ressignificou a minha história. Nós temos, irmãos, essa igreja está aberta para acolher crianças que vão chegar aqui, me perdoem a praticidade, remelentas, com piolho, não são acostumadas a um ambiente de culto, então não são educadas como nossos filhos. Estamos prontos para isso, meus irmãos, para receber pessoas depressivas, pessoas que atentaram contra a própria vida. Estamos prontos, irmãos, para receber pessoas que estão reconstruindo a vida depois de que o casamento desmoronou. Estamos prontos, irmãos, para receber pessoas que precisam de novo nascimento após adotarem comportamentos contrários à palavra de Deus. Como nos comportaríamos se uma prostituta entrasse nessa manhã por essas portas e quisesse celebrar conosco, um travesti, precisando da palavra de Deus e do amor de Deus? Como, meus irmãos? Como receberíamos aqui um ex-presidiário? Como? Como receberíamos aqui alguém que precisa muito da graça do Senhor? Essa igreja, meus irmãos, é casa de graça, é lugar de graça. Amém ou não, povo de Deus? A graça precisa exalar aqui. E graça pressupõe acolhimento, cura, restauração, perdão, investimento em vidas.
Eu preciso compartilhar com os irmãos um processo de discipulado. Eu vou falar muito de discipulado, porque discipulado é o que sustenta a nossa vida cristã até o nosso último suspiro. E o discipulado é o instrumento através do qual o Espírito Santo gera em nós santidade, santificação, o caráter de Cristo. Neemias entendeu isto e assumiu para si o problema. E Neemias orou. Neemias orou e colocou toda a sua angústia e a sua dor diante do Senhor. Eu quero te convidar nessa manhã a orar e consagrar tua vida. Você, meu irmão, que fala assim, pastor, já fiz muito nessa igreja, mas hoje eu estou parado. Falamos sobre isso um domingo à noite um pouquinho. Dia 31, um pouquinho. Pastor, já fiz muitas coisas, mas esse ano eu vou dar um tempo. Não é tempo de dar tempo, é tempo de se envolver. Colocar a vida na mão de Deus, em oração, e pedir, Senhor, me usa, Senhor. A partir da minha casa, do meu trabalho, nesse bairro, me usa, eu quero ser como Neemias, um visionário, eu quero enxergar possibilidades onde outros enxergam só problemas. Ele orou, colocou sua vida nas mãos do Senhor. E Neemias orou por recursos e pediu, Senhor, toque no coração do rei Artaxerxes, para que quando eu for falar com ele, ele já esteja aberto para conceder tudo que eu vou pedir. E não deu outro, irmãos. Capítulo 2 fala sobre isso. O rei permite que Neemias vá à sua terra natal e lhe dá todos os recursos. Irmãos, nós precisamos de recursos para fazer a obra de Deus, mas a obra de Deus é feita pela fé, e quando estamos na mão dEle, e quando dependemos dEle, quando clamamos e oramos, o Senhor envia os recursos através de pessoas e dos meios que nós nem imaginamos. Eu sonho, meus irmãos, nesse lugar com um templo que não vai ser um mausoléu. Eu me lembro de um amigo, começou um trabalho evangelístico, embaixo de uma árvore, lá em Mauá. Ele plantou uma igreja naquela comunidade. E começaram a se reunir embaixo de uma árvore, simplicidade do evangelho, porque o evangelho é simples, nós é que gostamos de adereços. Tempos depois construíram uma pequena capela, e quando ele encerrou o ministério lá, deixou uma pequena igreja organizada, e assumiu uma igreja em outra região do Rio, uma igreja grande, bonita, com uma fachada de mármore, mas uma igreja que estava morta por divisões, morta por contendas, um templo enorme com um culto com 10 pessoas, porque a igreja foi morrendo, definhando pelas brigas internas. E um irmão um dia chegou para ele e falou assim, pastor fulano, o senhor deve estar muito orgulhoso, né? Muito honrado. Deus te tirou lá de Mauá, uma igrejinha que nasceu embaixo de uma árvore, para assumir uma igreja como a nossa, com uma fachada de mármore. Esse meu amigo é muito carinhoso, para não dizer o contrário. Ele falou, minha irmã, mas nossa igreja hoje parece mais um mausoléu. Não tem vida, não tem gente aqui. Lá, começou embaixo de uma árvore, mas havia vida de Deus. O que vocês fizeram? Porque parece que nem o Espírito Santo pode frequentar os cultos aqui. Logicamente, aquele pastor não ficou lá um ano. Acho que com 2 anos ele saiu, 2 anos. Antes de 2 anos ele saiu. Faz um trabalho hoje em uma igreja, em uma comunidade do Rio de Janeiro, faz um trabalho belíssimo. Eu sonho nesse lugar com um templo, meus irmãos, construído, salas para educação cristã, educação religiosa. Eu sonho com os irmãos, através de seus dons, talentos e profissões, oferecendo ação social para a comunidade. Não assistencialismo, mas abordagem missional plena. Espaço nós temos, gente nós temos,
vida nós temos. Que o Senhor nos dê recursos e sensibilidade para nos movermos em direção à vontade de Deus, porque, meus irmãos, necessidade temos muitas ao nosso redor, que são oportunidades. A pergunta é: Deus pode contar conosco, assim como Ele contou com Neemias? Deus pode contar contigo? Amém. A minha oração nessa manhã, querido e querida, é para que nossa vida seja inspirada, fortalecida, encorajada pelo testemunho de Neemias. Esse homem fez a diferença em sua geração. Por quê? Porque ele não se acomodou, porque ele tomou para si, ele entendeu que a sua vocação nascia de uma necessidade, ele se sensibilizou pela necessidade que se apresentava diante dele, se colocou nas mãos de Deus, buscou os recursos necessários e fez acontecer. Meus irmãos, os anjos queriam fazer a obra de Deus, eles não podem, mas nós podemos, e nós queremos, e nós vamos fazer. Amém? Eu sonho para a nossa igreja um tempo que muitas crianças serão salvas aqui. Muitas crianças. Crianças que o tráfico um dia pensou em recrutar, mas o Evangelho vai alcançar antes. E eles vão amar Jesus mais do que nós amamos. E serão missionários, pastores, serão líderes, professores, homens de bem, mulheres de bem, para a glória do Senhor. Eu sonho, através da nossa igreja, famílias restauradas, casamentos restaurados, vidas reconstruídas, lares funcionais. Eu sonho que, através da nossa igreja, a nossa linda juventude, Deus tem nos dado uma linda juventude aqui, esses que já estão e talvez teus filhos que tenham se afastado. Eu sonho com uma igreja que seja um lugar onde a nossa juventude se sinta alegre, feliz em estar. Façam acontecer, entendam a igreja como um espaço deles, para eles. E aí então aqui sejam inspirados por Deus para amarem a Jesus e viverem em santidade. Construindo famílias saudáveis, vidas no altar. Eu sonho com uma igreja, meus irmãos, que seja um espaço para os nossos anciãos. Nós, ocidentais, pecamos muito no cuidado com os nossos anciãos. A Bíblia nos orienta a honrarmos as cães, os cabelos brancos. E eu fico muito grato ao Senhor quando posso sentar com irmãos e irmãs de cabelos brancos para ouvi-los e aprender com eles. Igreja é lugar dos idosos também, meus irmãos, para serem cuidados. Eu vi aqui um tempo atrás que o Projeto Esperança foi visitar muitos idosos, coisa linda, encontro de gerações. Igreja é isso, igreja é um espaço multigeracional. Aqui, meus irmãos, não é espaço para que uma geração se sobressaia à outra, disputas de idades. Nós, batistas, temos nossas raízes na Inglaterra e depois passamos pela América. Então nós gostamos de sobrenomes, nós gostamos de clãs, os clãs, as famílias. Eu já percebi, irmãos, e nesse tempo de trabalho denominacional, eu já vi igrejas, pasmem, com 40 membros, com 5 a 6 grupos internos. 6 grupos disputando poder em uma igreja rachada e moribunda, com 40 membros. Eu disse, gente, pare com isso. Porque nós batistas, irmãos, mais do que outras tradições evangélicas, gostamos dos clãs. Nós temos nossos clãs. Quando eu voltei para a igreja batista, me disseram assim, você é o Rogério Rezende. Não, eu sou o Rogério de Rezende Alves. Não, você agora é o Rogério Rezende. Sua família
Seus irmãos, Paulo Rezende e Esther Rezende. Mas o nome do meu irmão é Paulo Adilson dos Santos Filho. Não, mas ele é Paulo Rezende, porque é da família Rezende. Gente, que negócio é esse? Que neurose é essa? A Igreja Batista Jardim Santíssimo não é composta de várias famílias. Pastor, como assim? A Igreja Batista em Jardim Santíssimo é composta por uma família, que foi salva, comprada, remida pelo sangue de Jesus. Há um sangue que corre em nossas veias, o sangue de Jesus. E esse vínculo familiar, ele sobrepõe os outros vínculos. Eu posso ouvir um amém da igreja? Amém. Que nesse tempo, meus irmãos, sejamos como Neemias, movidos e movidas pela ação do Senhor diante de necessidades que estão diante de nós. A igreja é a resposta de Deus para o mundo. Uma teologia saudável vai nos ensinar que a salvação não está na igreja. A salvação não está na igreja. A salvação está onde? Está em quem? Em Jesus Cristo, nosso Senhor. Mas a igreja é um instrumento de Deus, o corpo de Cristo, plantado nesse mundo, para anunciar a mensagem de salvação. Na igreja está a mensagem de redenção, reconciliação e salvação. Em 2008, bem mais recente, graças a Deus, eu participei de um congresso de líderes, que o tema era Lutando pela Igreja. E o subtema, porque Deus não tem um plano B. Aquele encontro foi o primeiro encontro de líderes que eu participei. E marcou a minha vida. Nós hoje precisamos lutar pela nossa unidade, lutar pela nossa igreja em Jardim Santíssimo, porque para esse bairro, a Igreja Batista em Jardim Santíssimo é resposta de Deus para essa comunidade. Mas, pastor, tem outras igrejas aqui, tem muitas igrejas aqui. No que for possível, até podemos unir forças para trabalhar em prol do bairro. Mas cada comunidade de fé, cada igreja tem o seu papel. Nós temos o nosso. E o nosso, nós não iremos abrir mão, nem passar à frente. A missão que é nossa, nós cumpriremos. Para a glória de Jesus, para que vidas sejam salvas e o reino seja manifesto entre nós. Deus abençoe tua vida. Em nome de Jesus, convido mais uma vez essa equipe linda de adoração que vem aqui à frente. Nós iremos louvar ao Senhor, porque estamos caminhando para o fim de nosso culto nessa manhã. Adore ao Senhor, reflita no que você ouviu hoje, que essa palavra encontre em teu peito um lugar de acolhimento.
Coração disposto a obedecer, Senhor. Coração disposto a servir. Queremos servir uns aos outros, Pai. Assim como o Senhor na última ceia encarnou a forma de servo, lavou os pés dos discípulos, de cada um deles, inclusive do traidor, inclusive daquele que negaria o teu nome. Lavou os pés de todos, inclusive todos que fugiram. Dá-nos um coração como o teu, para que servamos uns aos outros, cuidemos uns dos outros, fortaleçamos uns aos outros, restauremos uns aos outros. E aí então, tocados por esse amor na comunidade, recebamos, aliás, busquemos aqueles que estão longe de ti, anunciando ao mundo inteiro que Jesus Cristo é a única esperança. Que pessoas se unam a nós, salvas, pessoas se convertam aqui, que ganhamos vidas para Jesus Cristo, que a nossa igreja cresça, Senhor, por cartas de transferência, que a nossa igreja cresça por aclamações, mas que a nossa igreja cresça principalmente por conversões, salvação, para a glorificação do nome de Jesus Cristo. Dá-nos um coração como o teu, para que sejamos inspirados por Neemias, dispostos a servir, a socorrer, a restaurar e abençoar. Receba o nosso amor e este culto nessa manhã, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Estamos caminhando para o fim desta celebração matinal. Que bom estar com vocês, que bom encontrar a igreja de Deus aqui. E logo mais à noite, às 19h30, nós temos nosso segundo encontro de celebração. Eu queria convidar você para que não apenas retornasse, mas para que trouxesse alguém contigo, alguém da tua família, alguém da tua vizinhança. Traga alguém que já seja crente e principalmente alguém que não seja crente. Faz o seguinte: traga um crente e 2 não crentes, para que a gente possa estender toda essa graça que Deus está manifestando aqui nessa manhã. E que com o tempo, meus irmãos, a tendência é que nos tornemos insensíveis, acostumados. Nosso culto é assim mesmo, tá? Mas que as pessoas venham e sejam impactadas, e nós vejamos como Deus tem sido gracioso para conosco, para com a nossa igreja. Então volte e traga convidados, um crente e 2 não crentes, para celebrarmos ao Senhor. Primeiro aviso é esse, muito importante, a nossa confraternização. Então, dia 15 de janeiro, eu estou acostumado a chamar de ministério, tá, irmãos? Me perdoem, mas assim, nosso ministério com famílias, comissão de família, estamos marcando esse primeiro encontro, no dia 15 de janeiro, às 18 horas. Como será esse encontro? Será no espaço de nossa igreja, e nós compartilharemos o amor, a palavra, as orações e também guloseimas. Como o Luciano me lembrou, esse é um termo também que nós usávamos antigamente, né? No modelo americano, as festinhas americanas, lembra disso? Então cada um vai trazer um prato de uma guloseima. Sei que os irmãos são ótimos nisso. Eu tenho um projeto de uma dieta em 2022 e eu estou orando. Como é que eu vou resolver essa questão? Mas dia 15 é um trabalho para a tua família. Venha, se una a nós. Vai ser um encontro abençoado. Nós esperamos por você. 2 avisos, são 2 pedidos que eu faço hoje.
Após a celebração desta manhã, uma palavra muito breve, de no máximo 5 minutos, com quem? Com os diáconos de nossa igreja, a equipe diaconal de nossa igreja e a diretoria estatutária que foi empossada no último dia 31. Eu preciso de uma palavra breve com os irmãos nesta manhã. E queridos, uma orientação, né? Eu estou chegando, eu estou participando da vida da igreja, conhecendo a nossa igreja, e eu entendo que o pastor, já falei isso com vocês, não dá para fazer ministério à distância, não dá para fazer ministério sem colocar o coração, as mãos, a vida no projeto da igreja local. Eu gosto de participar da vida da igreja, e eu entendo, meus irmãos, até por força do estatuto que vocês me apresentaram, que hoje está vigendo, que o pastor, eu quero ser muito bem compreendido, ninguém faz a obra de Deus sozinho. Eu não quero fazer as coisas sozinho. O pastor é um facilitador, é um capacitador, é um líder espiritual que inspira as pessoas e capacita as pessoas para o trabalho do reino de Deus. Mas eu entendo, meus irmãos, que o pastor, como líder espiritual, nesse caso do Jardim Santíssimo, também é o presidente da igreja, ele é o líder ex officio de todas as organizações da igreja. O que significa isso? O pastor precisa participar da vida e dos trabalhos, todos os trabalhos que acontecem na igreja. Então, algumas orientações práticas, grupos. Eu ouvi falar que a igreja tem muitos grupos. É uma questão que nós, com o tempo, iremos enxugar a ideia de otimizarmos nossa comunicação, mas eu preciso fazer parte dos grupos da igreja. Então não tenha pudor, não tenha preocupação. Vou colocar o pastor no grupo da minha organização, tal. São tantos grupos. É normal, e eu até gosto, porque, irmãos, eu sei que aqui no Jardim Santíssimo não acontece isso. Mas antigamente, os problemas da igreja aconteciam nos corredores. Agora acontece nos grupos. Então o pastor precisa, mesmo que caladinho, silencioso, participar dos grupos. O pastor precisa estar presente, atento, cuidando da igreja. Então, se você lidera uma organização, e se você puder, eu vou ficar muito feliz se você me adicionar no grupo da tua organização. Eu quero fazer parte da vida da igreja. Irmãos, eu não gosto de ser pego de surpresa, sabe? Eu gosto de antecipar, não gosto de reagir. Então me ajudem nesse conhecimento, nessa minha chegada, porque eu preciso caminhar com os irmãos precisam caminhar comigo. E eu gostaria, queridos e queridas, que tudo o que acontecer na igreja, que eu fosse ao menos informado. Né? O pastor está chegando, já está colocando as garrinhas de fora, já está botando as unhinhas de fora. Não. Eu não sou louco de ser centralizador, de querer fazer tudo sozinho. Eu preciso de vocês. Preciso, irmãos. Mas eu preciso fazer parte da igreja e conhecer todo o fluxo da igreja, principalmente nesse começo de caminhada ministerial. Então eu queria que vocês me ajudassem. Eu posso contar com a generosidade e bondade dos irmãos? Amém? Amém mesmo? Amém. Então, meus queridos, eu deixo essas palavras aqui. Paulatinamente vamos conversando, alinhando estratégias e dando um fluxo para o nosso trabalho aqui juntos, agora com a minha ajuda aos irmãos como pastor e presidente da igreja local. Quero que você ore por mim, quero que você compreenda os meus pedidos. Eu sei que a Igreja Batista Jardim Santíssimo vem de 2 anos sem um pastor titular. A igreja, como passa um tempo sem pastor, acostuma com algumas questões, alguns comportamentos e tal, mas agora os irmãos têm um pastor. Eu preciso que os irmãos me ajudem e me permitam
pastorear vocês. Tá bom? Então, uma palavra de carinho, um pedido de oportunidade para que eu possa cuidar dos irmãos. Deus abençoe muito. Vamos orar e com esta oração e depois da canção nós estaremos encerrando esse culto. Feche os olhos, abre o teu coração. Deus amado, muito obrigado, porque estamos em tua presença e saímos daqui abençoados, Pai. Leva-nos em paz de volta aos nossos lares, guardados, protegidos por Ti, e daqui a pouquinho, às 7h30, possamos voltar com a nossa família, voltar com os nossos convidados para uma noite de celebração e proclamação do Evangelho e salvação de vidas. Dá-nos um domingo lindo em Tua presença, que as famílias tenham comunhão, que aqueles que estão brigados, afastados, se reencontrem, que haja amor, perdão e abundância da vida e do fluir de Deus. E nessa manhã eu clamo para que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça de Jesus Cristo, nosso Senhor, e as doces e eternas consolações e a comunhão do Espírito Santo sejam abundantes sobre todo o povo de Deus aqui reunido, sobre a família da Igreja Batista de Jardim Santíssimo e sobre todo Israel de Deus espalhado sobre a face da terra. Que os irmãos e irmãs digam amém e amém. Louvado seja Deus. Dia abençoado, irmãos.